Muito bem, gostaria de cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor, a graça e a paz, que Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui hoje para tratar da quarta parte da mensagem Guiados e Abençoados por Deus. E nessa quarta parte, nós gostaríamos então de dar seguimento usando aquele texto de Provérbios, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Ainda em outra versão, por exemplo, a Bíblia, a versão A Mensagem, diz o seguinte: Bom amigo, não se esqueça do que ensinei a você. Guarde meus conselhos no coração. Eles o ajudarão a viver muito, muito tempo, e você terá anos de muita paz. É sobre isso que nós trataremos hoje, meus irmãos. Mas antes de entrarmos nesses versículos, apenas como introdução nessa mensagem, eu gostaria de destacar aqui aos irmãos a importância do livro de Provérbios para nós. A importância de termos aí esse apreço, esse carinho pelo livro de Provérbios. O livro de Provérbios que tem aí como seu maior escritor o grande Salomão, o rei Salomão. Embora ainda haja outros também que escreveram algumas partes, alguns desses provérbios, num geral, o autor principal do livro é o Salomão, o grande rei Salomão. E o livro de Provérbios, ele é muito rico para nós, inclusive hoje, meus irmãos. Depois de tanto tempo, aí aproximadamente 3.000 anos atrás desse livro foi escrito, ele ainda é um livro vivo, um livro que tem muito a nos orientar e a nos ensinar. Não poderia ser diferente, porque estamos tratando da palavra de Deus. E o livro de Provérbios, ele trata, por exemplo, nas suas ideias centrais, seus temas centrais, nós podemos dividir em 3 grandes partes. O relacionamento do homem para com Deus, o relacionamento do homem para com o seu próximo e o relacionamento do homem para com o mundo que Deus criou. Então, o livro de Provérbios ele vai girar dentro desses 3 grandes blocos. Nós para com Deus, nós para com o próximo e nós para com o mundo que Deus criou, que está à nossa volta, a maneira com que lidamos com este mundo que Deus criou. Além do mais, o livro de Provérbios, meus irmãos, ele nos ensina assim grandes valores, grandes detalhes que são bem importantes para nós, inclusive sobre a questão da sabedoria. Mas antes vale destacar o sentido ou o significado do livro de Provérbios a partir do seu nome. O nome Provérbios, da onde vem esse nome? E 2 palavras latinas. A primeira delas é pro, que significa em vez de, e verbum, que significa palavra, provérbio. Proverbum. Então você tem em vez, o pro, e palavra, o verbum. A ideia é mais ou menos a seguinte: Provérbios é um livro aí de sentenças, de colocações, de frases que substitui aí um monte de palavras, e ideias. Ele é um livro de resumos, de pensamentos, de valores, de princípios. É isso que vai caminhar mais ou menos o livro de Provérbios. E sobre isso, um grande estudioso da palavra de Deus, chamado Stanley Ellison, ele diz o seguinte, irmãos, que o livro de Provérbios, ele resume essa ideia da seguinte forma: Provérbios são sentenças curtas tiradas de longas experiências. Por isso que nós gostamos muito do livro de Provérbios, porque ele é bem prático. Não é verdade? Ele é bem prático, as suas aplicações, os seus princípios, e todos nós conhecemos alguns provérbios. Por exemplo, antigamente se falava muito a respeito da educação dos filhos, se dizia que é de pequeno que se torce o pepino, Também se dizia que me diga com quem tu andas e eu vou te dizer quem és, a respeito aí das amizades, Também um pastor chamado Warren Wiersbe, ele trata sobre a questão de alguns provérbios. Ele lembra de alguns provérbios e ele coloca isso em um dos seus livros, E veja que esses provérbios que vou aqui citar, eles têm o seu valor de sabedoria popular. Olha que interessante, diz aí um provérbios, Provérbio lá da Irlanda, ele diz o seguinte: todo paciente é um médico. É verdade, Todo paciente é um médico no sentido que ele sabe o que ele está passando, ele pode dizer os seus sintomas
e ele já está desempenhando aí um bom trabalho, inclusive ajudando o médico, né? Também há um provérbio lá da Sérvia que diz o seguinte: se o vinagre é de graça, é mais doce do que o mel. Olha que interessante, né? E também um provérbio aí da ilha de Creta que diz o seguinte: ninguém compra uma vaca quando quer apenas um gole de leite. Não é verdade? Isso é um provérbio também, e se dizia antigamente dentro do Império Romano, também se dizia a alguns imperadores ou governadores que não queriam botar a mão na massa, né? Se dizia o seguinte: o gato quer comer peixe, mas não quer molhar os pés. Olha que interessante, né? São provérbios populares, mas que têm em si algum princípio, algum valor. E nós vamos encontrar isso, em especial, no livro de Provérbios, que é a palavra de Deus. Ali nós vamos encontrar esse tipo de colocação e que nos traz grandes verdades, que nos traz grandes valores e princípios das nossas vidas, ainda mais por ser a palavra de Deus. Então esse apreço pelo livro de Provérbios é muito importante nós termos, inclusive, em nossos dias. Seja você de mais idade, um irmão que está na terceira idade, seja um casal, um homem, uma mulher que estão aí na sua meia idade, seja um jovem, um adolescente, até mesmo uma criança. O livro de Provérbios, ele é valoroso a todas as faixas etárias. É uma pepita de ouro que nós temos, é o livro de Provérbios, certamente, meus irmãos. Vamos caminhar aqui ainda em direção a essa questão do livro de Provérbios, e nós podemos observar, para quem gosta de riquezas de detalhes, no livro de Provérbios nós encontramos algumas delas. E observe, por exemplo, como começa o livro de Provérbios. O livro de Provérbios, ele começa com um pai falando ao seu filho, ou um professor ao seu aluno, um líder, aquele que está ali seguindo. Ele começa então transmitindo a importância da sabedoria, de ele dar ouvidos à sabedoria. Você tem ali o pai falando ao seu filho. E no final o livro termina exatamente no mesmo sentido, só que agora com uma mãe falando ao seu filho. Você tem o pai no início do livro que instrui sobre a importância de ouvir a sabedoria, e você tem no final do livro de Provérbios, lá no 31, você tem uma mãe agora transmitindo também esse valor ao seu filho, o valor de ouvir e viver uma vida sábia. Olha que interessante. No livro de Provérbios, tudo isso nós vamos encontrar. Também, ainda, irmão, a respeito dessa questão do livro de Provérbios e desse apreço que devemos ter por esse livro, é importante porque ele é um livro de sabedoria. E a sabedoria na palavra de Deus está ligada geralmente, sempre, na verdade, à vida prática. A verdade de Deus colocada na vida comum, na vida diária, no trabalho, nos negócios, na conversa, na visita, no atendimento, aonde nós estivermos, no mercado, numa loja, em uma universidade, em algum curso que estejamos fazendo, ali nós precisamos aplicar a verdade de Deus, a sabedoria de Deus. E o livro de Provérbios vai bem nesse caminho. A verdade aplicada com sabedoria à vida prática. E dentro disso, dentro deste contexto de sabedoria, há um pastor que nos ensina alguns desses detalhes que envolvem a palavra sabedoria a partir do livro de Provérbios. E é importante nós olharmos isso, né? O pastor, então, John Crotts, ele coloca para nós em seu livro sobre homens sábios, onde ele trata dessa questão de uma análise no livro de Provérbios para aí o público, então, masculino, para viver de forma sábia. O pastor, então, John, ele coloca aí alguns detalhes sobre a importância da sabedoria e algumas nuances, algumas derivações da palavra sabedoria que nós temos em nossas palavras e nós podemos aí aplicar. Olha que interessante, sabedoria geralmente, né, tem também o sentido de instrução, que está ligado nesse caso a noções de correção e disciplina. Isso também é sabedoria, saber corrigir, saber disciplinar, saber fazer isso com amor, saber fazer isso com graça. Isso então é sabedoria, instrução. Além de instrução, também discernimento, é saber fazer a melhor escolha, compreender todo o cenário que está em jogo e saber fazer a melhor escolha de acordo com a verdade de Deus, saber avaliar e tomar a melhor decisão. Isso é discernimento que envolve sabedoria.
Também, além disso, prudência. A prudência está ligado também à sabedoria, tem o sentido do bom proceder, da justiça. Isso é muito importante, inclusive, em nossos dias. Também a sabedoria tem o sentido de conhecimento. O conhecimento aqui, na verdade, não de armazenar informações, mas o conhecimento no sentido de pegar aquilo que conhecemos e aplicar da forma correta, aplicar da forma que agrade a Deus e sirva ao meu próximo. Isso então é o verdadeiro conhecimento. A discrição também envolve a sabedoria, que é o quê? É o planejar prudentemente, e planejar e fazer isso com antecedência. Isso é sabedoria. Também crescer na ciência, no conhecimento, é receber e compreender a verdade. Ter ciência, né? Receber ela e compreender essa verdade. Tudo isso, queridos irmãos, envolve então a sabedoria, e o livro de Provérbios está recheado dessas verdades para a nossa vida. Por isso que o livro de Provérbios é um tesouro para os nossos dias, é uma riqueza que nós temos aí às nossas mãos. Se aplicarmos e internalizarmos, né, a verdade contida aí no livro de Provérbios, que é a palavra de Deus, certamente nós seremos guiados e abençoados por Deus. E o conceito de sabedoria no livro de Provérbios e em toda a palavra de Deus está justamente ligado a isso, a internalização ou a experiência pessoal da sabedoria, trazer para dentro do coração, né? A sabedoria de Deus, ela é exibida na maneira muito mais como nós vivemos do que na maneira como falamos, embora ambos estejam conectados, né? Tanto o que eu falo quanto o que eu vivo precisa estar alinhado. Mas a ideia aqui, muito mais, a maneira com que eu vivo, ela vai demonstrar se eu de fato sou uma pessoa sábia, se eu faço uso da sabedoria. Você já ouviu falar em Charles Spurgeon? Charles Spurgeon foi um grande pregador inglês. E ele tem uma colocação muito importante sobre sabedoria. Escute o que nos diz este grande pregador a respeito da sabedoria, em relação também ao conhecimento meramente humano. Ele diz o seguinte: a sabedoria é o uso adequado do conhecimento. Conhecer não significa ser sábio. Muitos homens conhecem muitas coisas e são ainda mais tolos por isso. Não existe tolo tão grande como o tolo que tem conhecimento, mas saber como usar o conhecimento é ter sabedoria. O bom uso deste conhecimento, isto sim é sabedoria certamente, né? O livro de Provérbios, então, ele é todo recheado desta sabedoria divina para as nossas vidas, por isso é um livro que nós devemos ter muito apreço. E hoje, então, nesta quarta parte, a partir do Provérbios capítulo 3, versículo 1 e 2, nós gostaríamos de trabalhar de forma bem breve agora então esses dois versículos, o 1 e o 2. E esta quarta mensagem, lembrando, ela tem por título Guiados e Abençoados pela Aplicação da Palavra de Deus. E diz ainda então o texto, né? Em primeiro lugar, nós queremos aprender a importância de não esquecer e sempre guardar os comandos de Deus. Diz então o versículo de número 1, meus irmãos. Nos diz o seguinte: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Isso que nós temos aqui chama-se, dentro da maneira de escrever hebraica, chama-se paralelismo. Nós fazemos algo parecido em português, não é a mesma coisa, mas é parecido com as nossas famosas rimas. Nós pegamos ali palavras que têm um som parecido e nós colocamos elas numa sequência. E isso vai dar um efeito na hora de nós cantarmos ou até mesmo lermos um poema. E isso ajuda na memorização, certamente. Dentro da cultura hebraica há um estilo de escrever que chama-se então paralelismo. E ele faz também essa rima, mas não são rimas como no português, não são rimas de sons, né? O A, por exemplo, o casa por asa, não é essa a ideia. Nós fazemos essa rima de som. Dentro da cultura hebraica, o paralelismo tem o sentido de rima no sentido de ideias. Ideias parecidas são reforçadas dentro da construção de um texto.
Por exemplo, aqui você tem na primeira sentença, você tem ele dizendo para não esquecer da lei de Deus, e depois ele dá uma ênfase, ele faz um reforço na outra colocação, que está no versículo 2, ele vai falar basicamente a mesma coisa, mas em outras palavras ele vai dizer então, que o teu coração guarde os meus mandamentos. Por um lado ele diz, não te esqueças da minha lei. No outro lado ele diz que o teu coração guarde os meus mandamentos. Ele está falando basicamente da mesma coisa, mas ele está fazendo uso aqui de colocações diferentes para dar uma ênfase ao que ele quer dizer. E é sobre isso então que trata esses versículos, e vamos ver quão interessantes e importantes eles são para as nossas vidas hoje, meus irmãos. Não esquecer dos comandos de Deus. Ele disse ali, não esqueça da minha lei. Há coisas na vida, meus irmãos, que se nós esquecermos, elas não nos trarão assim problemas mais sérios, digamos assim. Elas podem ter um custo, elas podem trazer um incômodo, mas elas não serão determinantes da nossa vida. Por exemplo, muitas vezes o marido vai no mercado e ele esquece metade da lista de compra, né? Eu não sei por que isso acontece muito com os homens, né? Os homens aí que me ouvem nesse momento, irmão, né? Você que tem mais idade, você que ainda é um jovem aí, já é casado talvez, os homens vão no mercado, eles esquecem de muitas coisas, né? E daí chegam em casa então, e a esposa vai ver, faltou a metade das compras, né? E é natural que a gente acabe esquecendo, né? Ou às vezes acontece aí também dos homens esquecerem a data de aniversário do cônjuge, da esposa, né? Isso pode trazer aí um clima um pouco ruim dentro de casa. Às vezes acontece tanto o homem quanto a mulher, ou até mesmo um jovem, um senhor, esquecer de pagar um boleto que tinha um determinado vencimento e a pessoa esqueceu de pagar aquele boleto. Isso também vai ter um preço, vai ter um custo, certamente. Mas isso não é algo que vai destruir a vida da pessoa. Isso não tem um efeito tão devastador. Agora, meus irmãos, trazendo aqui para a palavra de Deus, se nós esquecermos da verdade do Senhor, se nós esquecermos da santa e bendita lei de Deus aqui no sentido de a verdade de Deus que está contida em todas as Escrituras, Antigo e Novo Testamento, se nós esquecermos da lei de Deus, nós certamente estamos fadados à ruína e ao fracasso. Há coisas da vida que, se esquecermos, não trarão maiores problemas para nós. Mas se esquecermos da verdade de Deus, nós certamente sofreremos muito nessa vida, meus irmãos. E a ideia que o texto vai trazer então, quando ele diz, não esqueça, ele alerta para não esquecer, é a ideia da palavra hebraica, né? A qual tem por título, né? Shakar. Shakar, ele quer dizer então ignorar ou deixar de cuidar. Olha que interessante. Quando o provérbio diz, não esqueça da minha lei, na verdade essa ideia não é meramente uma perda de memória, é no sentido de relaxar, porque é a ideia de deixar de cuidar, não levar mais em conta. Era a ideia dentro da cultura hebraica do filho, né? Do filho que ele se afastava, ele deixava de lado os valores de Israel, os valores da palavra de Deus, e ele se juntava então àqueles que não criam em Deus, aqueles que abandonavam a Deus. Essa pessoa deixava de lado a instrução, a verdade de Deus para seguir o seu próprio caminho. É essa a ideia de esquecer. É a ideia então de alguém que não vigiou, de alguém que não levou mais em conta a verdade de Deus. E como está assim em nossos dias, meus irmãos? Como há pessoas que não levam mais em conta a verdade de Deus. Esqueceram, não no sentido puramente intelectual. Elas muitas vezes sabem, está aqui, mas elas não levam mais em conta. Elas não cuidam mais. Elas deixam de cuidar, abandonam e seguem agora as suas próprias verdades, as suas próprias leis. E a palavra do Senhor então orienta ali para que nós cuidemos nesse sentido. Não esqueçamos, nesse sentido de não abandonar, não deixar de lado, não deixar para trás. Mas não esqueçamos o quê? Não esqueçamos a lei de Deus. A palavra hebraica Torá, que significa então instrução ou lei, né? Isso é importante, a orientação. Ele diz para não esquecer
a lei de Deus, o que Ele nos ordenou, o que Ele nos ensinou. E como nós já falamos, então, certas coisas, quando esquecidas, elas são simples e não há problema nenhum. Mas se esquecermos, não levarmos em conta a verdade do Senhor, nós estamos trazendo para as nossas vidas, certamente, muitos problemas, muitas frustrações, muitas dificuldades. Por isso, o Provérbios 3, versículo 1 e 2 é muito oportuno para os nossos dias. Esses dias tão corridos, esses dias de tantos alarmes, de tantas informações cruzadas, é importante nós termos a certeza que a verdade de Deus, a palavra de Deus, esta sim, nós guardaremos em nossos corações. Muitos guardam aquelas notícias, guardam aquelas informações que recebem no WhatsApp, guardam uma série de coisas em sua mente, em seu coração, digamos aqui fazendo uma comparação, em seu HD. Mas nós precisamos guardar no fundo dos nossos corações é a lei do Senhor, a verdade de Deus. E isso serve para quem está na terceira idade, quem já está aí com seus 60, 70 anos, mas isso serve também para o adolescente, para o jovem, para aquele que está em meia idade. Não esqueçamos da lei de Deus, certamente. Como diz aquele cântico, aquela canção de um grupo chamado Resgate, em um determinado momento, eles dizem numa letra, eles dizem assim: eu vou me lembrar de não me esquecer. Eu vou me lembrar de não me esquecer. Embora soe de forma cômica, né? Mas o princípio e o valor aqui é de fato o que nós devemos fazer. Sempre lembrar da palavra de Deus. Não abandoná-la, não deixá-la de lado. Sempre vigilantes e atentos quanto à verdade de Deus. Certamente será muito importante para as nossas vidas, irmãos. O rumo da nossa vida, certamente, ele será determinado pela maneira com que guardamos ou não a palavra do Senhor, né? Isso é muito importante. E ainda sobre isso, então, guardar, né, os mandamentos, guardar a lei do Senhor. Lembre-se, grandes tesouros, irmãos, grandes tesouros, eles são guardados com todo o cuidado. Certamente não há tesouro maior do que a palavra de Deus. Certamente não há coisa mais valiosa do que a verdade de Deus. E por ser esse tesouro tão grande, nós devemos guardar esse tesouro no fundo da nossa alma, no fundo do nosso coração. Não basta, né? Não basta de repente nós meramente carregarmos uma Bíblia embaixo do braço, mas nós precisamos ter aquela mensagem, aquele conteúdo precisa estar guardado aqui dentro do meu coração. Como diz ainda o Provérbios 7, versículo 3, ele diz: guarda, né? Deus falando, guarda a minha lei como a menina dos teus olhos e escreva-os na tábua do seu coração. Lá no fundo, escondido, como diz o Salmo 119, versículo 11, ele diz: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Ainda em outra versão, ele vai dizer: escondi ou guardei a tua palavra no meu coração. Em outra versão ele diz: em meu coração conservei a tua promessa. E ainda em outra versão ele diz: tuas palavras estão sempre presentes em minha mente. Que essa palavra nós venhamos a guardar com todo cuidado e zelo dentro dos nossos corações, meus irmãos. Se nós fizermos isso, se nós guardarmos essa palavra, seja na velhice, seja na meia-idade, na juventude, se nós guardarmos e aplicarmos essa palavra com sabedoria, certamente a nossa vida será grandemente abençoada. E por último, no versículo 2, então, guardar e aplicar a verdade de Deus conduz a uma vida de paz hoje e sempre, irmão. Ele diz que se nós guardarmos e aplicarmos esta verdade, né, que é a palavra de Deus, aos nossos corações, nós teremos aí uma vida, aumentarão, né, os nossos dias, a nossa vida será uma vida de paz, uma vida completa e abençoada. Ele garante que aumentarão os nossos dias, se estenderão os nossos dias e nós teremos vida e paz. E a expectativa é que a aplicação da verdade de Deus sempre conduza a uma vida longa e próspera, embora nem sempre na prática seja assim. Mas o princípio, a ideia geral é esta.
uma vida longa e abençoada, né? Mas nós sabemos que Deus trabalha, né, conforme cada situação. Mas lembre-se, a regra geral, a ideia geral é essa, uma vida longa e abençoada, se nós guardarmos os mandamentos do Senhor, uma vida de paz. E a palavra aqui no hebraico é shalom, que é a ideia de uma completude, né? É o relacionamento correto com Deus e a consideração apropriada ao próximo, pelo próximo, tornam então a vida dessa pessoa verdadeiramente digna de ser vivida. A boa comunhão com Deus, a consideração com o meu próximo, certamente a minha vida então será uma bênção, mas isso só será possível se eu aplicar a palavra de Deus, a sabedoria de Deus, à minha vida diária. Uma vida abundante dentro do contexto bíblico, conforme João 10:10, aonde o Senhor Jesus nos fala, aonde ele nos traz essa verdade, se refere a uma vida abundante em comunhão com Deus vivo e eterno e conhecemos por meio de Cristo. Isso de fato é uma vida plena, isso de fato é o shalom, uma vida completa, comunhão com Deus e boa consideração pelo meu próximo. Então, certamente isso é uma vida de paz, é uma vida abundante, mas isso é possível por meio de Cristo, por meio da aplicação da verdade de Deus, a minha vida cotidiana, a minha vida comum, né? À medida, meus irmãos, que aumentar a graça de Deus em nossos corações, também aumentará a nossa paz, certamente. Aqueles que amarem as orientações do Senhor terão uma paz excelente e crescente. Ela começa hoje, ela avança nos dias de hoje e ela se estenderá por toda a eternidade. Glórias a Deus por isso, né? Como diz o Salmo de número 21 e o versículo de número 4, ele diz o seguinte: ele te pediu vida, no caso aqui o rei, né? E tu a concedestes, vida longa e dias felizes sem fim. Olha o que diz em outra versão. Ele te pediu vida e tu lhe a deste. Sim, longevidade para todo sempre. Amém, meus irmãos. E a ideia principal é essa, que se eu guardar a palavra de Deus, se ela for aquilo que rege a minha vida, que governa os meus passos, Deus pode me dar, se assim Ele desejar, Deus pode me dar uma vida longa e uma vida de paz. E isso tudo só é possível porque nós agora conhecemos a Deus, conhecemos a sua verdade por meio do seu Filho Jesus Cristo. Que Deus abençoe a vida de cada um de nós. Que Deus abençoe você, querido irmão. Você que já tem mais de 60 anos, você que está na meia-idade, você que é jovem, adolescente e me ouve nesse instante, guarde os mandamentos do Senhor. Guarde eles no fundo do seu coração. Isso vai trazer a você uma vida abençoada, tenha certeza. Amém? Que Deus o abençoe grandemente. Gostaria de orar pela vida de cada um de nós. Se for possível, onde você está aí na sua casa, por gentileza, feche seus olhos nesse instante. Vamos orar a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te oramos a Ti, Senhor, e te agradecemos, Senhor meu Deus, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, por este livro tão maravilhoso que é o livro de Provérbios, Senhor. Essa verdade que chegou à nossa vida e nos dá condições, Senhor, de vivermos uma vida, Senhor, abençoada nessa terra, nos dá a sabedoria necessária para que as nossas decisões sejam bem tomadas, Senhor. Guia-nos pelo Teu Espírito, Senhor, para que nós possamos tomar as melhores decisões, fazer, Senhor, as melhores escolhas na nossa vida, Pai. E que todas elas, Senhor, meu Deus, sejam feitas com temor e respeito à Tua palavra, aos Teus comandos, à Tua lei, Senhor. Ajude-nos que a Tua lei, que a Tua palavra, nunca se aparte de nós, Senhor. Que nós possamos sempre guardá-la, Senhor. Que nós sempre, Senhor, tenhamos a Tua palavra por estima, Senhor, e por profundo carinho e admiração, meu Deus. E que ela venha reger as nossas vidas, Pai. Assim te pedimos a Tua bênção, Senhor, sobre cada um de nós. Abençoe os irmãos, abençoe os casais, os jovens que nos ouvem nesse instante. Assim nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, queridos irmãos.
Que Deus abençoe a sua vida, amém? Guarde essa mensagem em seu coração. Em outra oportunidade, nós traremos a conclusão e então será algo bem mais breve, apenas o desfecho desta mensagem, amém? Hoje, então, nós vimos a quarta mensagem, das principais, das mais longas. Essa, então, é a última, apenas nós veremos ainda a conclusão. A quarta mensagem, nós falamos sobre a importância de guardarmos, né? Se nós guardarmos a palavra de Deus, nós seremos abençoados pela aplicação também desta verdade na nossa vida prática, amém? Que Deus abençoe você, a sua família, Deus abençoe e lhe dê saúde a cada dia. Um grande abraço a todos.